Olá! Hoje, como eu prometi, nós vamos estudar mais um tema dos 10 mandamentos de Deus, da lei do Senhor. Hoje agora é mais de meia-noite, eu perdi o sono, então eu resolvi gravar mais um vídeo. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre o segundo mandamento, né? Então, o segundo mandamento, o primeiro mandamento não falava sobre imagem de escultura, né? Falava sobre não terás outros deuses diante de mim, mas o segundo mandamento sim, que está relatado em Êxodo capítulo 20, versículo 4. E ali nos diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Nesse contexto, quando a Bíblia foi escrita, os pagãos, né? Eu vou explicar para vocês o que significa a palavra pagão. Naquele tempo, vou explicar para que vocês não se ofendam comigo, porque existem muitas pessoas que acreditam que o que seria um pagão, uma criança que não foi batizada, né, na Igreja Católica, então ela é um pagão. Mas na linguagem bíblica, quando se fala sobre os pagãos, está explicitamente falando sobre pessoas que não adoravam o verdadeiro Deus, né, e o único Deus, mas adoravam o sol, a lua, as estrelas, né? Então o que acontecia? Eles faziam imagens do que havia lá no céu. Eles faziam imagem do sol, imagem da lua, imagem das estrelas, imagem também de outros ídolos como Marduk, Baal, né, Astarote e outros deuses que não existiam para adorar, que na realidade eles estavam adorando os próprios demônios. Então, quando Deus disse para que as pessoas não fizessem imagem de escultura para adorar, o que é imagem de escultura? O que é uma escultura? É algo feito de ouro, de prata, de bronze, de barro, de madeira. Isso é uma imagem de escultura, né? E hoje, trazendo para o contexto de hoje, né? Hoje dificilmente existem pessoas que fazem imagem do sol, da lua, das estrelas para adorar, de Marduk, de Baal, né? Mas elas procuram adorar deuses, como por exemplo, eu vou citar a linha espírita, tá? Algumas linhas espíritas, não são todas, mas algumas linhas espíritas que, por falta de conhecimento da palavra de Deus, eles costumam adorar alguns deuses, como por exemplo Maria Padilha, como por exemplo Preto Velho, Pai João da Caridade, a Pomba Gíria, né, e outros, entre aspas, deuses que eles acreditam serem deuses, mas na verdade não são deuses, são demônios. Então, eu não estou dizendo isso com a intenção de ofender vocês, tá? Vocês adoram porque vocês acreditam na sinceridade do coração de vocês, mas não deixam de assistir os meus rios por causa dessa revelação. Continuem assistindo, que lá pra frente eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia que o que eu estou dizendo é verdade e que vocês precisam mudar, né? Deixar de adorar esses deuses. Mas existem também pessoas que fazem também imagem de escultura para adorar, mas não desses deuses, né? Como por exemplo a imagem de escultura da Virgem Maria. Quem foi Virgem Maria? Foi a melhor mulher do mundo. A melhor mulher do mundo, tanto que ela foi escolhida, né, para gerar o Filho de Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Foi a melhor mulher do mundo, né? Então muitos fazem a imagem da Virgem Maria para adorar, muitos fazem a imagem dos apóstolos de Cristo para adorar, São Pedro, São João, enfim, tantos outros, a imagem do próprio Jesus para adorar, a imagem de anjos para adorar. Então o que Deus diz aqui? Não farás imagem de escultura, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem mesmo semelhança do que há em cima nos céus.
Então, quem que as pessoas acreditam que está no céu hoje? Virgem Maria, Jesus, os anjos, os apóstolos, eles acreditam nisso. Mas Jesus diz, segundo a palavra dele, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Isso é o que Jesus disse, isso é o que Deus fala. Então não é a Tânia falando, né? Às vezes os católicos pensam assim, mas ela está falando baseada na Bíblia dela. Mas olha na Bíblia de vocês. Eu já dei muitos estudos bíblicos para pessoas católicas usando a Bíblia católica. Eu nem abri a minha Bíblia usando a Bíblia católica. Olha na própria Bíblia de vocês, a Bíblia católica, para ver se não está escrito isso. Está escrito. Só que eles tiraram e fizeram um livrinho à parte, né? O livrinho do catecismo, e tiraram esse mandamento, né? E a palavra de Deus diz o seguinte, que aqueles que tirarem uma palavra da Bíblia, eles vão perder o direito do céu. E aqueles que acrescentarem uma palavra na Bíblia, será acrescentado sobre eles os flagelos das últimas pragas que virão, dos últimos dias. Então existem pessoas que falam o seguinte, eu não adoro a imagem de Jesus, eu adoro Jesus, mas eu coloco a imagem de Jesus ali na minha casa, eu faço um altarzinho, coloco ali umas velhinhas, porque quando eu quero rezar, ao olhar aquela imagem, a minha fé aumenta. Porém, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a verdadeira fé, ela está baseada naquilo que nós acreditamos sem ver. Então, se eu preciso olhar para uma imagem de escultura para mim ter fé, então na realidade eu não tenho fé. Isso é sério. É uma coisa que precisa ser resolvida. E o que é uma imagem de escultura? Imagem de escultura é uma imagem feita de barro, de ferro, de ouro, de madeira, de papel até, uma imagem de escultura. E aqui, olha, em Hebreus capítulo 11, ainda versículo 6, diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé é a certeza de coisas que não se vê, e a palavra de Deus mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então aqueles que dependem de olhar para uma imagem de escultura, para a imagem de Jesus, né, para que ela tenha fé, ela está pecando, ela está desagradando a Deus, porque a verdadeira fé é a certeza de coisas que não se veem. E o próprio Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse o seguinte, a minha mãe e os meus discípulos é o caminho, a verdade e a vida. Se vocês quiserem chegar ao Pai, pode procurá-los, pode orar a eles. Jesus não disse isso. Jesus disse diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Virgem Maria e os discípulos são pessoas que nós devemos admirar e ter até como exemplo, mas não adorar e jamais buscar um favor, um socorro de Deus através deles, porque o único caminho, verdade e a vida, o único caminho que nos leva ao Pai é o próprio Jesus, e isso Ele mesmo disse, tá? Então eu espero que vocês entenderam, e nos próximos estudos nós vamos entender mais sobre isso, e espero que vocês não se ofendam comigo, tá bom? Porque está na Bíblia. Se vocês duvidarem da minha Bíblia, pode olhar na Bíblia católica de vocês, que vocês vão confirmar o mesmo que eu disse, tá bom? Então tá, olha, beijão, fiquem com Deus.